Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de perícias em contrato de financiamentos bancários. Esse é o último módulo, a gente está fazendo um parecer técnico pericial sobre um contrato de financiamento. Então, nessa aula o que a gente vai fazer? Vou mostrar para você como que foi feito o laudo e vou disponibilizar esse laudo também de modelo para você. Então vamos lá, a primeira coisa, o laudo técnico revisional. Vocês já viram o modelo desse laudo, já sabem como que ele funciona. Perícia econômico-financeira extrajudicial, a natureza revisional. O requerente José de Souza Silva, esse aqui é qualquer nome que eu coloquei, requerido BV Financeira, e aqui vem a apresentação do perito. Já falei para vocês também sobre essa apresentação, tá aqui Dilson Gonçalves de Aguiar, brasileiro casado, economista, perito. Eu venho apresentando aqui a minha formação, MBA em Perícia e Auditoria Econômico-Financeira pelo IPOG, mestre em Agronegócio pela Universidade Federal, especialista em Gestão Financeira e Controladoria, professor de disciplinas de Matemática Financeira Avançada, Mercado Financeiro, Teoria Econômica e outras na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, conselheiro efetivo no Corecon Goiás e presidente da Associação dos Economistas do Estado de Goiás e inscrito no Corecon Goiás sob o número 2337, o CPF número tal. Vem apresentar parecer técnico pericial, coloca a data, né, 17 de fevereiro de 2018, isso aqui também já está automático. Objeto do laudo: a demanda refere-se a crédito direto ao consumidor, financiamento de veículo, dia 28 de 6 de 2014. Para o trabalho técnico, utilizou-se o carnê com os boletos pagos, extratos do contrato 53.099.26, que é o contrato que você teve acesso. Então vamos lá, contrato no valor de 17.053, incluso nesse valor o IOF, pactuado com a BV Financeira, para o pagamento em 48 parcelas de R$ 553,49. Vem apresentando o objetivo do laudo, mostrando o seguinte, demonstrar como que a capitalização de juros sobre juros ou anatocismo, porque juros sobre juros é um termo que a gente usa na economia, anatocismo é o termo jurídico, consorciado com a cobrança de taxas de juros em patamares superiores àquelas praticadas pelo mercado e divulgadas pelo Banco Central, torna o contrato sob maneira oneroso ao cliente, piorando sua situação econômico-financeira. Eu venho mostrando aqui, venho fazendo uma argumentação sobre as taxas de juros no Brasil e agora vamos começar a fazer considerações sobre o contrato. Está aqui o contrato no valor de 17.053, eu estou passando bem rápido nesse contrato, você tem um modelo do laudo, não tem sentido eu ficar lendo uma coisa que você também consegue ler. Aqui, utilizando a tabela Price, venho mostrando aqui que o agente financeiro utilizou uma taxa superior à taxa divulgado pelo Banco Central, que o código é 2749, taxa média de juros das operações de crédito com recurso livre, pessoas físicas para aquisição de veículos, que em julho de 2004 estava 23,02% ao ano. Ou seja, o agente financeiro, além de usar juros compostos, ele usou uma taxa maior do que a que foi definida no contrato. Mostra aqui a forma da prestação, a juros compostos, tabela Price, mostro como que a gente chegou nesse valor, faço a fundamentação da adoção da tabela Price como sistema de juros compostos, faço algumas explicações sobre o sistema de capitalização adotado pela tabela Price. Você já tem esse modelo, você pode adequar, utilizar da melhor forma possível. Venho fazendo aqui algumas informações sobre a tabela Price. Faça a aplicação, no caso concreto, da diferença da taxa de juros, né? A taxa de juros que foi definida no contrato era 1,95, mas a taxa de juros cobrada, então já vou colocar aqui, taxa de juros cobrada, foi 1,978. E aí, como que ficaria? Olha, se fosse no juros simples, o cliente pagaria uma taxa de 94,945 ao período, enquanto no sistema de juros compostos ele está pagando a taxa de 156, que dá, na verdade, uma taxa, se fosse a juros simples, 3,25. E aí a gente sabe que é uma taxa de 3,25, o cliente pensaria mais se ele realmente compensaria adquirir esse veículo. Venho mostrando aqui que a tabela Price adota a taxa na progressão geométrica. Trago essa citação que você já viu, uma citação interessantíssima lá no livro do José Jorge de Mediati Nogueira, que eu já falei para vocês adquirirem no começo desse curso. E eu vou agora trabalhar com a prestação a juros lineares. Venho apresentando, que deve ser feito no método de Gauss, apresentando os autores que defendem essa ideia também. Aqui é importante, então eu vou fazer a leitura. Além da adoção do regime de capitalização de juros, calculando a prestação pela tabela Price, como está descrita acima, percebe-se que no valor do financiamento, a instituição financeira colocou diversas cobranças que não condizem com a realidade econômico-financeira do cliente. Assim, vamos retirar esses valores aí que foram cobrados em excesso. O valor correto para esse financiamento deve ser o valor do bem, 23.900, subtraído o valor pago de 8.600, adicionado o IOF, que é um tributo federal. Eu já falei para vocês, não compensa entrar nessa celeuma do IOF, não é interessante. E assim, o valor correto para o financiamento é 15.600.
501,43, sendo o valor que eu vou utilizar a partir de agora, já que essas taxas ilegais não devem ser cobradas do cliente. Além disso, eu venho apontando aqui que o agente financeiro utilizou a taxa de juros elevada e superior à taxa média divulgada pelo Banco Central. Trago aqui a taxa no período, enquanto o banco utilizou uma taxa maior do que essa e a taxa equivalente tinha que ser 1,7415 ao ano. Refazendo os cálculos, o valor da prestação, aqui o método de Gauss, já mostrei para vocês como fazer isso, você já tem a planilha, já está tudo pronto. O valor da prestação deveria ser 423,43 e eu fiz todos esses cálculos lá na planilha 2, que a gente já fez também. Deste modo, o valor da prestação não poderia ser superior a 423 e o valor da prestação foi 553. Essa diferença tem que ser atualizada pelo INPC, tá vendo? Já está aqui mostrando que já está lá na planilha 3 e já mostrei para vocês também. Então, o resultado dessa planilha, vocês veem o tanto que fica rápido quando você tem o instrumento correto. Você tem o instrumento adequado, que é a planilha na sua mão, você tem o laudo, o tanto fica rápido para fazer esse laudo. Com base nessas informações, o valor da prestação tinha que ser 423,43. O requerente pagou 42 prestações. 42 prestações no valor de 553,49. Ao fazer o pagamento das parcelas em maior, segundo a documentação, o cliente já pagou 42 parcelas de 553,49, então o montante pago até a presente data não é 12 mil, ele pagou a mais do que isso. Vou pegar lá na tabela, 23.246,58. Você deve ter observado que na hora de colar, eu não simplesmente coloquei Ctrl+C, Ctrl+V, eu coloquei Ctrl+C lá no Excel e vim aqui colar especial, colar vínculo. Isso aqui é já para deixar a planilha pronta para você fazer outros cálculos posteriormente. Isso aí você pesquisa no YouTube, você vai encontrar algumas aulas mostrando como fazer essa integração do Word com o Excel. Não é o objetivo do nosso curso, então eu não vou explicar, mas isso facilita muito o seu trabalho como perito também. Então, o valor que o cliente já pagou a mais, 23.246,58. Entretanto, o valor que o requerente deveria ter pago olha só, corresponde a... Aí eu venho aqui na planilha correta, né? A gente está fazendo essa primeira análise ainda da capitalização, colar especial, colar vínculo, texto não formatado. O cliente deveria ter pago 17 mil, conforme planilha feito pelo método Gauss. Esse gap tem que ser atualizado e assim, existe esse gap, eu venho falando que existe esse gap tem que ser atualizado e esse gap deu o valor de... Vamos aqui na planilha, 5.396. Eu venho aqui colar só o texto, 5.593,15, conforme a planilha 3, aquela planilha que eu já mostrei para vocês também. E agora a gente já começa a trabalhar aqui nos valores de caso de repetição em dobro, que é aquela tabelinha que a gente fez. Então, considerando a quantidade de parcelas já paga pelos requerentes e os valores apresentados na planilha 3, tem uma diferença de 5.000, só vou colar aqui, 5.936,15, devidamente atualizado pelo INPC e IBGE. Caso o entendimento do douto juízo seja pela aplicação do artigo 42, parágrafo único do artigo 42 do CDC, vai ficar de acordo com essa tabela aqui. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou lá, a gente vai apagar essa planilha, essa tabela aqui, simplesmente eu venho aqui, copio essa tabela todinha do jeito que ela tá, mando colar aqui, colar especial vou colocar do jeito que eu faço, tá? Simplesmente colou como objeto do Excel, já vem devidamente formatado. Então, no mesmo interim, verifica-se que essa planilha a gente já tinha feito anteriormente, tá? No mesmo interim, verifica-se que a planilha 2 em anexo, que eu pago a prestação número 42. Tá vendo que essas informações do laudo você vai ter que mudar em todas as vezes. O saldo devedor passa a ser... Aí você vai lá na planilha, a gente já tem aqui o valor do saldo devedor. E você coloca, passa a ser R$ 2.477,80. Deduzido desse valor, o valor a ser restituído de... Aí, gente, aqui na planilha, olha, tá o valor da diferença atualizada e a repetição do indébito. Talvez você não percebeu na hora que a gente estava fazendo as planilhas, que eu estava te mostrando essas planilhas aqui, mas aqui na frente já tem o valor total deduzido, que vai ser repetido, que é esse valor das duas parcelas aqui. Então eu venho aqui, copio esse valor, colar texto não formatado, né? O valor de 11 mil, tem-se um novo saldo devedor? Não, aqui eu não tenho mais saldo devedor, agora eu tenho um saldo credor. Eu tenho um saldo credor de 9.394,51. Mudando o dado aqui, dado que o contrato estará
quitado e o cliente deverá ser ressarcido em R$ 9.394,51, que é o saldo credor após paga a prestação de número 42 e descontados os valores pagos em excesso em dobro. Então essa informação no mesmo inteirinho, ao pagar a prestação número 42, o saldo devedor é R$ 2.477,80. Deduzindo desse valor, o valor a ser restituído de R$ 11.872,30, tem-se um novo saldo credor de R$ 9.394,51, dado que o contrato estará quitado e o cliente deverá ser ressarcido em R$ 9.394,51, que é o saldo credor após paga a prestação número 42 e descontados os valores cobrados em excesso em dobro. Mas nem sempre é isso que acontece. Já vamos elaborar o segundo cenário aqui dos valores em caso de repetição simples. A gente também já tem essa tabela pronta lá no Excel. Então volto lá no Excel, pego aqui a tabela pronta também. Então eu já venho aqui, vou colar essa tabela, colar ela como um objeto do Excel. Colei ela aqui. Vamos lá, repetindo os conceitos. A diferença atualizada entre o valor pago pelo cliente e o valor que ele deveria pagar é de... Já vou digitar isso daqui, acho que fica mais rápido. R$ 5.936,15, devidamente atualizado. Ao pagar a prestação número 42, o saldo devedor passa a ser de R$ 2.477,80. Deduzindo o valor a ser restituído de... Agora, no método de juros simples, o valor a ser restituído está só os R$ 5.936,15. Tem-se um novo saldo credor, R$ 3.458,35. Dado que o contrato está quitado e o cliente deverá ser ressarcido em R$ 3.458,35, que é o saldo credor após paga a prestação número 42 e descontados os valores pagos em excesso. Vamos lá, mas essa tese aqui, ela nem sempre é a tese vencedora, não. Então pode ser que o juiz queira aplicar a súmula 374 e falar que é permitida a capitalização de juros. Mesmo sendo permitida a capitalização de juros, existe um limite para isso. E o limite disso é a taxa média de mercado. Então venho aqui trabalhar com a adequação do contrato à taxa média de mercado divulgado pelo Banco Central. Tem a explicação aqui, depois você vai fazer uma leitura dela também. Então, venho aqui mostrando que o valor correto do financiamento é 15.601 e que o banco deveria ter adotado a taxa de 23,02, que é a taxa média do Banco Central. Refaço o cálculo da prestação. A prestação ficou em R$ 482,00. Considerando essas diferenças, até a prestação número 42, o cliente já pagou em excesso o valor de... Agora vamos utilizar os dados da outra tabela, que eu já fiz aqui também. O cliente já pagou em excesso R$ 2.821,02, devidamente atualizado pelo INPC. Depende do caso não seja feita a revisão desse contrato, o cliente vai pagar um valor de... Aqui eu tenho essa informação aqui, ó, R$ 3.679,08 em excesso. Essa informação está lá na tabela de diferenças, tá? Aqui na tabela de diferenças, tá? Vamos ver. A Homem Bad, que não tem explicação, que eu venho fazendo uma explicação sobre essa diferença, quando se verifica-se que essa diferença vai ser absurdamente alta se o cliente não pagar, se não tiver a revisão do devido contrato. Considerando os valores já pagos pela requerente, nós chegamos a uma diferença de R$ 2.821,02, devidamente atualizados pelo INPC e IBGE. Caso o outro juízo decida pela restituição em dobro, vai seguir essa tabela aqui. Vamos copiar a tabela aqui também, aqui que a gente já fez no Excel. A gente cola essa tabela aqui, eu não vou preocupar muito com a formatação, só cola essa tabela aqui. Verifica-se que ao pagar a prestação número 42, verifica-se que o saldo devedor passa a ser de R$ 2.725,02. Deduzindo esse valor, vai ser restituído aí de novo, aqui eu tenho R$ 5.642,05. 5.642,05. Tem-se um novo saldo credor de R$ 2.917,03. Dado que o contrato está quitado e o cliente deve ser ressarcido em R$ 2.917,03, que é o saldo credor
após a prestação 42. Se for repetição simples, olha só, eu tenho uma diferença que foi pago a mais, já vou copiar a tabela aqui embaixo para a gente ganhar um pouco mais de tempo. O valor da diferença é de 2.821,02, devidamente atualizado pelo INPC, no mesmo inteirinho. O cliente, já ao pagar a prestação número 42, o saldo devedor passa a ser 2.725,02. Deduzindo desse valor, o valor a ser restituído de 2.821,02, tem-se um novo saldo credor também, tá? De 96,01. Ele deve ser restituído em R$ 96,01. Então, em todas as situações, deu a repetição para o cliente. Resultado, para terminar essa aula, rapidinho, o banco aplicou os juros compostos, né, juros sobre juros, o banco utilizou taxa superior à taxa média do Banco Central. A diferença nas prestações mensais pela adoção do regime price, enquanto deveria ser aplicado juros simples, dá R$ 6.242,65, equivalente a 40,01% do financiamento. Caso seja mantido o contrato, o cliente pagará uma taxa de 156% ao ano, ou ao período, ou 39% ao ano. E aqui eu venho trabalhando as alternativas. Caso do outro juiz decida pelo expurgo da capitalização de juros cumulada com a utilização da taxa média do Banco Central e aplica a repetição em dobro, o requerente, aí vou colocar assim, ó, o contrato está quitado e o requerente deverá ser ressarcido em R$ 9.394,51, que é o saldo credor após pagar a parcela número 42 e descontados os valores pagos em excesso. Segundo cenário, caso do outro juiz entenda pelo expurgo da capitalização de juros, mas não pela repetição em dobro, só pela repetição simples, o contrato deve ser quitado e o cliente deve receber quanto? Nesse caso, R$ 3.458,35. Caso o outro juiz não entenda que necessita do expurgo da capitalização, mas apenas a adequação do contrato à taxa média, o contrato está devidamente quitado e o requerente deverá ser ressarcido em R$ 2.917,03. Próximo, caso do outro juízo entenda que não há necessidade de expurgo da capitalização, vou copiar aqui igualzinho o contrato. Você está vendo que o texto, a gente aproveita muito o texto. Conforme o artigo 33 do CPC, a gente é obrigado a colocar essa informação. O valor em controvérsia da prestação é R$ 423,43. Aqui, novamente, estou fazendo só um reforço. Inclusive, esse aqui vai diminuir um pouco. O cliente deve ser ressarcido. Então, eu vou vir aqui em cima e copiar, tá? O contrato estará devidamente quitado. Portanto, se o entendimento for pela repetição simples, né? Vou lá de novo, vou copiar. O contrato também estará devidamente quitado. Do outro lado, caso o entendimento do outro juízo, a mesma coisa. Vou copiar essa informação ali embaixo. Aqui, por outro lado, caso o entendimento do outro juiz seja que não há ilegalidade na tabela price, o contrato vai estar quitado e o cliente tem que ser ressarcido em R$ 2.913, caso o entendimento do juiz seja pela aplicação da súmula 304, que é o saldo credor após paga a prestação, a parcela número 42, e se ele achar que tem que ser pela fórmula simples, o valor vai ser R$ 2.917,03. Nada havendo mais a comentar, encerra-se o parecer técnico, que tem 22 folhas e 9 anexos que englobam o resultado geral da operação. Essa aula ficou um pouco apertada, né? O laudo acaba ficando grande, então a aula fica um pouco apertada. Na próxima aula eu venho mostrando para você o que tem que anexar, que são aquelas tabelas que a gente já fez, e quanto cobrar para esse contrato. Até breve.